Olá, essa é a nossa videoaula sobre terminologia de circuitos, parte B. Que nós vamos falar sobre o conceito de nó ou nodo, node em inglês, que é o nome, a denominação de uma junção que conecta dois ou mais elementos num circuito. Aqui do lado na figura nós temos um exemplo aqui, uma figura com 4 nós. O nó A, o nó B e dois nós que dá um nome aqui, nó C e nó D. Ou seja, todo nó em um circuito tem que ter um nome único. Então, ou seja, como o nó conecta dois ou mais elementos, então esse nó aqui está conectando dois elementos do circuito, R1 e VS. Esse nó aqui está contando a fonte de corrente IN e Z5. O nó A está conectando 1, 2, 3, 4, 5 nós. E o nó B é o que nós chamamos de um nó distribuído. Que é um nó distribuído? Nós utilizamos um símbolo, no caso aqui foi utilizado o símbolo de terra, para representar o mesmo ponto, mas de forma distribuída ao longo da figura. E assim nós chamamos ele de nó distribuído. E o nó concentrado, aqui a figura, o nó A é o exemplo, o nó que concentra o maior número de ramos. Temos o nó C e o nó D, que é o mínimo aí conectando dois elementos no circuito. O outro conceito importante aí na terminologia de circuitos é o conceito de ramo, ou branch em inglês, que é o nome da conexão entre dois nós. O número de ramos no circuito é igual ao número de elementos do circuito. Então, por exemplo, nesse circuito aqui, isso R1 representa um ramo e a VS representa outro ramo. Eles compartilham a mesma corrente I1, por estarem conectados em série, mas cada elemento corresponde a um ramo de circuito. Esse ramo aqui tem apenas um único elemento, esse outro ramo aqui tem dois elementos de série também. Uma questão relevante ao representar os circuitos, aqui nós temos o circuito representado de forma artística do circuito lá que a gente chamou de humanoide, é isso? Fica fácil a gente ver um nó concentrado A e um nó distribuído como sendo seus elementos de tentáculos aí, para dar essa ilusão, essa noção do que é um nó concentrado e um nó distribuído. Distribuído só no sentido de representação gráfica, tá, gente? Agora, na hora da gente representar os nós, condutores e correntes, nós precisamos ter um certo cuidado. A primeira coisa é sempre pensar em correntes que circulam através de um ramo. A corrente I1 circula no ramo de R1, a corrente I5 circula nesse ramo aqui de Z5, e assim por diante. E evitar representar correntes em condutores teóricos desenhados dentro de nós. Por exemplo, aqui dentro desse nó A, o nó A corresponde a um único ponto. Então, nós podemos representar esse circuito por um circuito equivalente, que equivale a todas as conexões elétricas que estão aqui. A única diferença aqui é que nós transformamos o nó A, que era um único ponto, numa região com mais de um ponto aqui dentro de conexão. Mas toda essa região aqui do nó A representa um único nó. E o nó B, que estava representado de forma distribuída, nós colocamos ele de forma concentrada aqui, com um condutor na parte mais inferior do circuito. A outra coisa que a gente observa nessa equivalência aqui é que esse circuito humanoide, nós tínhamos ramos inclinados. E na representação aqui abaixo, equivalente, nós só utilizamos linhas horizontais e verticais. Então, no mais, vamos olhar aqui que esses circuitos são absolutamente equivalentes. Por exemplo, do nó A sai através de R4 e vai para o nó B. Aqui, ó, nó A sai através de 4 para o nó B. No nó A sai passando por IN e Z5 até o nó B. Aqui, ó, mesmo caminho. Aqui nós estamos percorrendo esse caminho aqui, ó, corresponde a esse caminho aqui. E assim a gente pode verificar todos os outros aí. O que eu chamo a atenção aqui é que o nó A pode ser representado por um único ponto, mas como eu posso abrir isso aqui utilizando um condutor que tem
resistência nula por definição, você pode ficar tentado a representar uma corrente dentro de um nó. Isso aqui eu estou chamando de evite representar correntes em condutores teóricos desenhados dentro de nós, ou nodos. Então, essa corrente aqui eu propriamente chamei ela corrente e não sei, e essa aqui eu chamei de corrente Jossa, que são valores que são ambíguos. Nós vamos ver aqui no próximo slide, para a gente entender de onde que vem essa ambiguidade. Então, ó, inicialmente temos aqui um nó concentrado A, o nó distribuído B, entendendo que essa parte de distribuição aqui é uma mera representação gráfica. No caso que ela foi feita com uma forma artística, para vocês lembrarem disso. Não quero que ninguém saia desenhando circuito humanoide aí, não. E no circuito B, na figura 2 aqui, nós temos um circuito que é equivalente a esse da figura 1. Só que nós utilizamos apenas linhas horizontais e verticais. E esse é um conceito importante. Essa é a forma convencional de se representar adequadamente um diagrama esquemático de um circuito. Nós vamos utilizar linhas verticais e linhas horizontais para representar o circuito. E agora, se esses dois circuitos são iguais, aqui eu tenho uma corrente que eu chamei de I não sei e I Jossa. Vamos comparar esse circuito aqui, vamos redesenhá-lo de uma forma equivalente também. Mas olha só, do nó A para o nó B sai o resistor R4, onde passa a corrente I4. Nós sempre representamos corrente em ramos. Isso que eu estou chamando a atenção aqui. Observa que nesse circuito equivalente aqui na figura 2, eu desenhei a resistência R4 saindo desse ponto onde estava desenhado Z3. Mas ó, essa resistência continua saindo do nó A e indo para o nó B. Então, a corrente I4 é absolutamente a mesma. Mas observa que dentro da região do nó, como nós expandimos aqui, essa corrente aqui é um I não sei 2, e aqui é um I não sei, e aqui eu tenho um I Jossa, e aqui eu tenho um I Jossa 2. Os circuitos são parecidos, eles são equivalentes, mas essas correntes aqui não têm sentido de serem desenhadas. Elas são correntes ambíguas dentro de um nó. Então você tem que evitar desenhar a corrente dentro de nós. Ou seja, aqui nós pegamos um único ponto lá do circuito humanoide, expandimos em 3, nós estamos mostrando aqui dois circuitos equivalentes, absolutamente o mesmo circuito, mas nós escolhemos as posições para representar os ramos de forma diferente, e isso gera dentro do nó essa ambiguidade nas correntes. Daí elas serem evitadas, devam ser sempre evitadas no desenho. Então isso aqui não se recomenda, não se recomenda, não se recomenda, não se recomenda. Corrente apenas nos ramos. Nos ramos. Essas são as correntes teóricas que nós vamos trabalhar com elas aí. Aqui nós vamos agora olhar uma outra questão, que é a questão de fonte dependente e fonte independente. Esse circuito aqui é representado com a fonte independente. E aqui eu estou desenhando um circuito que parece equivalente, mas não é, porque essa fonte de corrente aqui, inclusive está desenhada com formato de losango, é uma fonte de corrente controlada por corrente. Aqui nós temos uma fonte dependente, ou seja, a corrente I5, que ela é proporcional a um ganho beta, um número, vezes a corrente de IB, que está representada aqui. Ou seja, a corrente nesse ramo é uma função linear da corrente neste ramo, nesse terminal. A corrente neste ramo aqui é uma corrente dependente da corrente que está entrando aqui nesse terminal da fonte dependente. E embora, se vocês olharem aqui, eu fiz de propósito, desenhei um circuito que é muito comum, corriqueiro, de um modelo de pequenos sinais, de um circuito transistorizado, de um amplificador transistorizado, só que aqui eu utilizei uma fonte com um círculo, que é uma fonte independente, e aqui eu coloquei uma fonte dependente. Este aqui é o circuito que representa um amplificador de pequenos sinais, utilizando o modelo que a gente chama de T. Vamos olhar aqui o seguinte, o que eu chamo a atenção é, você pode ficar tentado
a querer chamar isso aqui de um nó. Não é. Por isso que nós desenhamos essa caixinha aqui lilás, para reforçar que esse componente, essa fonte dependente, possui 3 terminais. Nós temos que preservar o circuito dentro dos terminais, porque ele tem várias representações, como a gente vai ver daqui a pouco nos próximos slides. Então, aqui parece que os circuitos são equivalentes, mas não são. Aqui eu preciso enfatizar, então, o uso do símbolo de um losango para representar uma fonte dependente. Às vezes a gente, na questão da simplicidade, fica implícito, desenha a fonte de corrente dependente usando também um círculo. A gente deve evitar isso ao máximo, para evitar, por exemplo, esse problema da ambiguidade aqui na hora de interpretar o circuito. Vários autores não têm esse devido rigor e isso pode gerar confusão aí. Então aqui, primeiro lembrar, esses circuitos parecem iguais, que é o R4, o R4, o R5, só que aqui eu tenho que preservar esses terminais. Vamos chamar aqui terminal 1, terminal 2, terminal 3, por exemplo. Tem que preservar esses terminais aí, da fonte dependente. Agora, movendo apenas para a fonte dependente, tem uma outra coisa que nós fazemos usualmente, nós vamos ver isso em vários exemplos ao longo da disciplina aí, que é o seguinte, que é transformar, simplificar esse circuito, redesenhá-lo. Nós vamos redesenhá-lo aqui na figura 2 de uma forma equivalente. O que nós fizemos dessa figura 1 para a figura 2? Eu simplesmente peguei o resistor R3 que está saindo do nó A até o nó B e desenhei ele direto, desde fazer essa volta toda aqui. Por que tem essa volta? Vocês vão ver. Isso sai das configurações clássicas lá de transistor. Então você tem que aprender a reconhecer essa imagem e ver essa equivalência. Primeiro aqui, imagina que são circuitos meramente representações esquemáticas, você está buscando ver equivalência entre os nós e as formas de representar. Então aqui a gente vê que esse resistor R3 sai do nó A e vem para o nó B. Então aqui o resistor 3. Então esse circuito aqui é absolutamente igual a esse aqui, ou seja, equivalente do ponto de vista do circuito. Depois nós olhamos para esses dois resistores, vemos assim, eles estão saindo do mesmo nó, R2 e R3 saem do nó A e vão para o nó B. Então eles estão em paralelo. Se estão em paralelo, eu posso achar um circuito equivalente, que é o que nós fazemos aqui agora. Então, preserve os terminais de ramos internos de fontes independentes, sempre. Vamos lá, vamos voltar aqui agora e vamos olhar, fazer um circuito equivalente, onde da figura 1 para a figura 2, a única coisa que a gente fez foi transformar R2 e R3 em um único resistor, que é R2 em paralelo com R3. Da mesma forma, nós agora vamos aplicar o teorema de Thevenin nessa parte do circuito aqui, ó. Vamos achar um circuito equivalente, que é esse circuito aqui, ó. Esse circuito aqui é o circuito equivalente Thevenin dessa parte. Esse é o procedimento padrão que a gente vai fazer várias vezes aí, ao longo da análise de amplificadores transistorizados em pequenos sinais. Então aqui RTH, nós vamos ver que RTH é R1 em paralelo com o R2 em paralelo com o R3. Isso dá o valor de RTH. VTH é simplesmente a tensão vista nesses terminais quando você está com a fonte de corrente controlada, corrente desconectada. Então esses dois circuitos são equivalentes, RTH obviamente sendo calculado de acordo com as regras do teorema de Thevenin que são usados para fazer a simplificação. A outra coisa agora é, então nós preservamos o tempo todo os terminais, tá vendo? Os terminais da fonte dependente foram mantidos. Esse modelo aqui a gente chama de modelo T. O que é esse modelo T? Ó, imagina aqui que a gente vai desenhar um T aqui, ó. T deitado aqui, ó. Desenhei um T sans serif aqui. Por isso que eu chamo esse circuito de modelo T. Modelo T é um circuito desse tipo que eu chamo de modelo T. Ok? E para entender o modelo T, tem que ter como que a gente representa um circuito equivalente, mas de outra forma. Esse aqui é o modelo que a gente chama de modelo π. Se você olhar aqui, a gente tem que dar ligar a imaginação aí e imaginar que aqui é um π de cabeça para baixo. Então essa aqui é a representação do circuito que a gente chama de modelo π. E essa aqui é a representação do modelo T. Vamos olhar aqui, gente. Do ponto de vista dos terminais,
tensões e correntes são exatamente os mesmos nos dois modelos. Internamente, no modelo, a corrente muda. Daí a gente vê que a gente não deve, então, englobar esse nó aqui num nó externo, tem que preservar os terminais, porque o modelo interno tem mais de uma representação. Depois nós vamos aprender como é que eu transformo esse modelo T no modelo π e vice-versa. Mas aqui o que interessa é a gente entender que são modelos equivalentes.